Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Eliseu Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero te pedir que se inscreva nesse canal, como também que você deixe o seu like e participe desse vídeo deixando o seu comentário, falando o que você achou do vídeo, qual parte você foi mais impactado e mais edificado, se alguma dúvida sua foi sanada. Eu quero falar com vocês sobre a importância do desejo de crescer na vida cristã. Eu quero me basear em dois textos escritos pelo apóstolo Pedro na primeira carta e um texto na segunda carta. O primeiro texto diz assim: deixando toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vocês continuem crescendo. A palavra toda aqui é abrangente, não permite exceções. A palavra traduzida para despojar aqui é deixar de lado, se referindo ao gesto de tirar uma roupa. O que deve ser deixado de lado é apresentado na forma de um pequeno catálogo de vícios. A maldade, a vida torpe não são compatíveis com a vida que temos em Cristo. Esses pecados de vícios é como roupas sujas que precisam ser removidas quando recebemos novas vestes e limpas. Outra palavra simbólica que evoca mais uma imagem é quando Pedro diz que a gente precisa remover a maldade. É um termo amplo que inclui a toda a iniquidade que há no mundo. Os outros pecados mencionados aqui nesse catálogo, que representam os vícios, são as ilustrações da manifestação do pecado que há no mundo. A maldade é o desejo de causar dor maior em alguém, sofrimento em alguém. Já a palavra grega para dolos aqui é aquele espírito traiçoeiro que usa meios questionáveis e duvidosos para obter vantagens. O dolo, a expressão dolo usada por Pedro aqui, é a aparência de verdade para alguém desavisado, ou seja, fingir o que não é para enganar. William Barclay diz que dolos aqui é mostrar duas caras. É um vício de uma pessoa que adultera tudo, até a própria vida. Então, a maldade que Pedro usa aqui, que vem da palavra dolos, é a maldade intencional contra o outro. E oculta essa intenção através de palavras e gestos. Ele manda a gente deixar de lado hipocrisias e invejas. A hipocrisia aqui, na palavra de Pedro, descreve o ator. É o hipócrita. Alguém que em todo tempo está representando alguma coisa ou alguém nos palcos da vida. Seus verdadeiros motivos não são expressados, nem os seus sentimentos. O que ele exprime não corresponde à sua essência. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é fingimento. É colocar uma máscara, é vestir um capuz e ocultar a verdadeira identidade. É fazer da vida um palco, como canta Álvaro Tito, para representar um papel, buscando aplausos. O hipócrita finge ser aquilo que não é. E existem muitas tentações para a hipocrisia. Há o risco de realizarmos jejum, oração e até ofertarmos não por amor ao próximo, não de coração, mas para que as pessoas nos vejam como legais ou pessoas de amor. Isso é hipocrisia. Se você alimenta secretamente isso e se gaba disso, você é hipócrita
e está impedindo o seu crescimento. Pedro está mandando a gente abandonar essas coisas. Em Lucas 12, Jesus alertou severamente contra a hipocrisia. A palavra grega traduzida por inveja aqui é um sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro. Até no grupo dos apóstolos, a inveja subiu à cabeça quando Tiago e João levaram seu pedido a Jesus para ocuparem lugar de proeminência no seu reino. Os outros ficaram tomados de inveja, lá em Marcos 10. Até mesmo na última ceia, os discípulos disputaram lugares de honra, em Lucas 22. Enquanto o ego permanecer ativo dentro do nosso coração, teremos inveja. A inveja corresponde ao desejo de ser quem o outro é, de ter o que o outro tem. Ela se expressa no desejo de possuir algo que pertence ao outro. Uma pessoa invejosa é uma pessoa ingrata. Ela não sabe agradecer pelo que tem, ela só deseja aquilo que o outro tem. Ele nos manda deixar a maledicência. Toda sorte de maledicência, não há exceção. Maledicência é falar mal como fruto da inveja no coração. Maledicência é quando a vítima não está presente para se defender. Maledicência traz a ideia de falar com maldade. É fazer da língua uma espada afiada com o intuito de destruir, não apenas para alertar ou pedir ajuda. É sentir e desejar o mal contra o próximo, é falar a partir da inveja. Pedro está instruindo os seus leitores a lutarem contra esses males, se livrarem deles. Como a gente deve se livrar de roupas sujas e contaminadas. Quando ele fala do que nós precisamos abrir mão, aí ele fala sobre o crescimento, apresentando uma dieta espiritual. Porque você não vai crescer sem deixar aquilo que te atrapalha a crescer. Ele passa do que devemos deixar para o que devemos desejar. E se você está assistindo esse vídeo, com certeza você deseja crescimento. Continuando no texto, no versículo 2, você percebe que Pedro passa daquilo que devemos nos despojar para o que devemos desejar. O crescimento espiritual decorre daquilo que a gente evita e também daquilo que vem por meio daquilo com o qual nos alimentamos. A nossa ação em direção ao crescimento deve seguir em duas direções: se despojar do antigo e se alimentar do novo. O alimento é vital para o crescimento saudável de qualquer pessoa. Agora, o alimento tóxico também impede o crescimento, não apenas a falta de apetite. Então tem gente que tem falta de apetite, não quer nada de Bíblia. Mas tem gente que está se alimentando da Bíblia de forma errada. E isso também impede o seu crescimento. Pedro, no capítulo 2, compara o crente a um bebê recém-nascido, porque o bebê saudável anseia se alimentar. Se há vida nesse bebê, se ele é saudável, ele vai desejar o leite materno. O crente deve desejar ardentemente, como diz o versículo 2, o genuíno leite espiritual. A expressão desejo ardente aqui é desejo intenso, do mesmo modo que a corça anseia pelas correntes das águas. Para o crente, estudar não é simplesmente um trabalho. Quando ele está se alimentando das escrituras, ele sente gosto, alegria, prazer, porque a sua alma anseia aquele leite espiritual. Assim como o bebê não deseja parar, mas continuar se alimentando até ficar saciado. O fato dele estar degustando reforça o seu desejo. Então, quanto mais você estuda a palavra, que é leite, que é vida, mais desejo de se aprofundar você terá. Bora destacar alguns pontos quando Pedro diz para desejarmos o leite genuíno da palavra de Deus. É preciso haver desejo. Desejo pelo certo, ou seja, o leite genuíno. Bebês recém-nascidos agem como se a vida deles dependessem
daquele leite. E assim nós devemos viver, como se nossa vida dependesse do leite, do alimento da palavra. Os cristãos devem mostrar esse mesmo desejo pelas Escrituras. Devemos ter fome da palavra, senão não cresceremos na palavra. E os recém-nascidos, como diz Pedro, eles se alimentam com regularidade. E a gente também deve beber da palavra com regularidade, ou seja, regularmente. Pedro havia acabado de falar da palavra de Deus no capítulo 1. E no capítulo 2 ele nos ordena a crescer por essa palavra. Quem nasceu da palavra vai querer ser sustentado pela palavra. Porque tudo que sai de uma coisa tem que estar conectado àquela coisa para que possa sobreviver e crescer. Se você nasceu da palavra, você tem que se conectar na palavra. Pedro caracteriza o leite de duas maneiras. Primeiro, ele diz assim: desejai o leite genuíno, ou seja, não falsificado, não contaminado, como informa a ARC. Também a King James diz o leite sincero, ou seja, ausência de fraude, ausência de engano. A palavra de Deus deve ser pregada do jeito que ela é, com a Bíblia aberta. Não pode haver dolo nas Escrituras, não pode haver o que é nocivo na pregação da palavra. Pedro está descrevendo aqui um alimento isento de resíduos. E a palavra de Deus, ela é pura. Não há crescimento onde a palavra de Deus pura é sonegada. Não há crescimento espiritual onde a sã doutrina, como Paulo escreveu a Tito, não está no cardápio da igreja. Se no sermão do seu pastor não há doutrina pura, doutrina do pecado, da santificação, da salvação, da vinda de Cristo, não haverá crescimento nessa igreja. Alimento contaminado mata mais rápido que a fome, gente. A palavra de Deus é vida, ela sustenta a vida. E nós devemos desejar essa palavra que é vida. Do que você se alimenta ultimamente? Qual pregador faz parte do seu cardápio de mensagem? Qual escritor faz parte, qual teólogo faz parte do seu menu nesse restaurante do conhecimento que temos vivido ultimamente nas redes sociais? Se você nasceu da palavra, conforme diz o capítulo 1, você tem que se alimentar da palavra conforme diz o capítulo 2. E ele diz que quando você cresce, você está experimentando a bondade de Deus. 1 Pedro 2:3. A nossa salvação e o nosso crescimento é resultado da bondade de Deus. Então nesse vídeo eu mostrei para você que para que haja um crescimento espiritual na sua vida, você precisa se despojar, deixar de lado, abrir mão daquilo que te torna invejoso, maledicente, caluniador, hipócrita. Há muitas mensagens pregadas nas redes sociais que estão fazendo com que as pessoas se tornem aquilo que Deus não quer que elas sejam. Se a Bíblia não está aberta, se o texto não é citado, se não há um texto ao qual aquele pregador está vidrado, grudado e comprometido, fecha sua Bíblia e vira as costas para esse pregador, porque há muito tempo ele já virou as costas para Jesus. Que Deus te abençoe. Que você, depois desse vídeo, deseje aprender com quem já estudou antes de você. E que você saiba quando o leite é contaminado ou não. Porque muitos dentre nós recebem a palavra como verdade, mas transmite como mentira. Porque não deixou a própria verdade guiar os seus pensamentos em sua pregação. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha te edificado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Até o nosso próximo vídeo.